O que foi que a gente fez com a nossa humanidade? Eu estava lendo um post, gente, e eu refleti bastante sobre, sabe? E eu decidi colocar aqui também, com as minhas palavras, aquilo que eu também acredito. De como viver de uma forma melhorada todos os dias, para que as minhas ações elas sejam positivas. Porque quando a gente se compadece e entende de que as minhas ações, as minhas atitudes, elas impactam diretamente na vida de todos, então eu preciso entender e dar o meu melhor todos os dias. E daí, com a morte da Preta Gil, como todos sabem, uma mulher forte, guerreira, como ela foi, existem também muitas pretas no anonimato, que nos faz refletir ainda mais sobre as nossas atitudes de agora e o que está acontecendo com a nossa vida também agora. Porque a preta, ela perdeu saúde, perdeu o marido, perdeu a própria parte do corpo, algumas partes do corpo que foram mutilados devido à doença. E mesmo assim, passando por tudo, ainda ela teve que lidar com o peso do olhar julgadores das pessoas, principalmente por ser uma mulher que está sempre na mídia. E olha só, na mesma semana em que todo mundo postava sobre o Dia do Amigo, ela se despedia da vida. É como se a vida gritasse para a gente acordar. Muito discurso bonito, pouca compaixão de verdade. E isso não é só sobre ela, é sobre qualquer mulher que aparece demais, que fala demais, que sente demais, que se expõe demais, acaba virando alvo. E nem sempre é sobre a internet. Esse veneno muitas vezes está na mesa do almoço em família, nos grupos de WhatsApp da igreja, da empresa, dos amigos, no comentário sussurrado entre os colegas, naquele olhar que já te condena sem saber da tua história, ou aquelas pessoas que acham que sabem da tua história. As pessoas se irritam com qualquer diferença. É cor, é política, é aparência, é escolha de vida, opção sexual, seja o que for. E ainda se acham no direito de dizer assim: estou sendo sincero. Mas isso não é sinceridade, gente. É dor não curada, de um julgamento disfarçado de opinião. Ego ferido querendo se sentir superior. E o pior, muitos falam em nome de Jesus, mas usam Bíblias, usam cultos religiosos como desculpa para excluir, para condenar, para machucar. E esquecem que Jesus nunca apontou o dedo. Ele abraçava, ele acolhia, ele perdoava. Mas hoje a gente anda doente por dentro. A raiva virou linguagem, a pressa virou modo de vida, a intolerância virou normal e a compaixão quase ninguém mais lembra de praticar. E você, nós não precisamos concordar com tudo e com todos, mas precisamos respeitar. Isso é o básico. Isso é o mínimo para que a gente continue sendo humano. Antes de soltar aquela resposta atravessada, pensa: o que isso diz sobre mim? Porque a forma como a gente reage, como a gente trata o outro, diz tudo sobre o que está aqui dentro. O que sai da nossa boca já tem morado aqui no coração. Não foi assim de repente. Então a preta se foi, as pretas se vão todo dia. E a pergunta que ecoa é: o que estamos fazendo, gente, com a nossa humanidade? Não é hora da gente repensar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, porque a fala é: eu só estou sendo sincera, eu só falo o que eu penso. Mas fala o que você pensa sobre a sua vida, não sobre a vida da outra pessoa. Ai, mas ela está exposta, pode se falar. Quem disse? Poder pode,
Mas cadê o senso da humanidade? Cadê o senso do respeito? Pode? Vai somar com a vida da outra pessoa? Vai trazer algum benefício? Não. Então guarda para você. Não é sobre você. Ai, mas é porque ela está se expondo demais. É vida dela. A exposição é dela. E quem está olhando para essa exposição é você. Coloque seus olhos em outro foco. Muda seu foco de ponto. Se você entra num ônibus errado e você senta e você entende que aquele ônibus é errado, você permanece ou você sai de lá? Você dá sinal e desce. Por que você está enxergando aquilo? Por que você está seguindo aquela pessoa? Por que você tem que criticar, cutucar? Porque hoje todo mundo vê a Terra e coloca a culpa na internet de a terra de ninguém. A internet é a terra de ninguém. Eu posso falar e ninguém vai me enxergar, ninguém vai saber quem eu sou. Só que entenda que tudo que você fala sobre o outro é sobre você. Nós somos os espelhos da nossa própria vida, da nossa própria dores internas. Essas dores de ataque são dores que te causaram na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta. Às vezes um ex-companheiro, às vezes pais, familiares, amigos. Então a gente precisa entender, gente, que a nossa língua, o nosso veneno, a nossa voz mata todos os dias pessoas por segundo. Porque se a pessoa está em depressão ou está com alguma doença, você pode ter certeza que a raiz dela é mágoa, é dor, é algo que ela passou. É um corpo inflamado, um corpo que ele se inflamou tanto e vira doença mental, espiritual e carnal. E aí a pessoa fica doente. E quem que adoeceu? Várias vozes, talvez. E você aí achando, e eu aqui achando que nós não temos culpa de nada. Porque o problema é só com a minha vida. Com as outras pessoas, não. Será? A gente não precisa só se compadecer. A gente precisa entender as nossas atitudes e as nossas ações. Porque o dia que a gente entender que a minha ação e a minha atitude afeta, sim, o todo, não é a minha vida só. Não é diretamente. O que você faz, o que eu faço, não afeta diretamente a minha vida só. Afeta todos nós somos um, gente. Você acreditando ou não. Tudo é energia. Nós fazemos parte do todo, o todo é quem? O todo é Deus. Nós somos uma partícula mínima. Se você pega, existe o mar, né? Vou criar só uma analogia aqui para vocês. Existe o mar. Se você vai até o mar com um copinho de água e pega o mar, e pega a água, coloca um pouquinho, vai lá no rasinho, pega ela e traz para a areia, e quando você olha para o copo lá dentro, o que existe lá? Água do mar. E se você joga água, o que ela é? Água do mar jogada na areia, não é? Então, gente, a água do mar, nós somos nós somos iguais à água do mar. A água do mar, ela não deixa de ser mar, de água do mar. Espero que não fique muito confusa essa minha analogia para vocês, mas assim, se você tira uma porção da água, ela não deixa de ser água do mar só porque ela está presa dentro de um copo, ou só porque você jogou fora, ou só porque você levou para sua casa. Ela vai ser sempre água do mar. Então nós somos partículas de Deus, gente. Nós somos frutos de onde? Então todos nós somos um. Então a gente precisa parar com isso de achar que é minha vida. Ou é porque o outro está se expondo, eu tenho direito de falar. Direito você tem, mas será que é o certo, é o justo? Entendendo que você pode estar adoecendo, matando aquela pessoa. Você não sabe as dores que ela carrega. Você pode ser o gatilho daquilo que você falou aquele dia, pode ser o gatilho para aquela pessoa piorar ainda mais. Então, espero que, pelo menos eu faça isso com a minha vida, como eu falo, o que é bom para mim eu compartilho com o outro. Então eu espero que o motivo da morte da Preta seja o motivo de você rever os seus conceitos sobre a vida. Pense nisso.